segredos das florestas tropicais e a biodiversidade que encanta. Você já imaginou um lugar onde cada passo revela um novo mistério? Onde criaturas exóticas vivem em perfeita harmonia e segredos ocultos há milhões de anos aguardam para serem descobertos? As florestas tropicais são verdadeiros tesouros da natureza, lar de mais da metade de todas as espécies conhecidas do planeta. Mas será que conhecemos realmente tudo o que elas escondem? O que há por trás dessa biodiversidade impressionante? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse mundo fascinante e revelar fatos que vão te surpreender. Você vai conhecer espécies que desafiam a ciência, plantas com poderes inacreditáveis e fenômenos naturais que parecem saídos de um filme de fantasia. E no final, vamos revelar um segredo sobre as florestas tropicais que pode mudar a forma como você enxerga a natureza para sempre. Então, se você ama explorar o desconhecido, fica com a gente, porque esse vídeo está só começando. Imagine caminhar por uma trilha cercada de árvores gigantescas, sentindo o ar úmido e ouvindo sons que parecem vir de um outro mundo. De repente, você se depara com uma planta que literalmente brilha no escuro. Parece coisa de ficção, mas essa é a Pyrophyticus luminosa, uma das muitas espécies bioluminescentes que vivem nas florestas tropicais. Esse fenômeno é apenas um exemplo de como a natureza desenvolveu estratégias incríveis para a sobrevivência. Algumas plantas criaram mecanismos para capturar insetos, como a famosa Nepenthes, enquanto outras desenvolveram venenos letais para se proteger de predadores. E não podemos esquecer dos animais. Há espécies que conseguem mudar de cor para se camuflar, outras que imitam sons de diferentes criaturas para enganar seus inimigos. A biodiversidade das florestas tropicais é tão vasta que os cientistas estimam que ainda existam milhões de espécies esperando para serem descobertas. Mas o que torna esses ambientes tão ricos em vida? Uma das principais razões é o clima. As florestas tropicais estão localizadas em regiões equatoriais, onde a umidade é altíssima e as temperaturas são estáveis durante todo o ano. Esse ambiente favorável permite que os organismos evoluam sem interrupções drásticas, criando um verdadeiro laboratório natural. Mas há outro fator surpreendente que contribui para essa biodiversidade única: a competição extrema. Diferente do que muitos pensam, a abundância de vida também significa uma batalha constante por espaço, luz e recursos. Isso força cada espécie a desenvolver adaptações incríveis para sobreviver. E falando em adaptações, você sabia que algumas árvores conseguem falar entre si? Através de redes subterrâneas de fungos, chamadas de micorrizas, elas compartilham nutrientes e até mesmo avisam umas às outras sobre ameaças. Sim, as florestas têm seu próprio sistema de comunicação. E isso nos leva a um ponto ainda mais intrigante. Será que as árvores possuem uma forma de inteligência? Essa ideia de que as árvores se comunicam pode parecer estranha, mas os estudos mais recentes mostram que elas são muito mais interligadas do que imaginávamos. Cientistas descobriram que algumas árvores-mãe, geralmente as mais antigas e robustas, enviam nutrientes para as mais jovens, ajudando-as a crescer. Além disso, quando uma árvore está sob ataque de insetos ou doenças, ela libera sinais químicos pelo ar e pelo solo para alertar suas vizinhas. Isso significa que as florestas tropicais não são apenas um conjunto de árvores isoladas, mas um verdadeiro organismo vivo, funcionando como um grande sistema interdependente. E essa conexão vai muito além do que imaginamos. Algumas plantas conseguem enganar animais para garantir sua sobrevivência. Um exemplo curioso é a orquídea Ophrys, que imita a aparência e o cheiro de insetos fêmeas para atrair os machos e garantir a polinização. E se você acha isso impressionante, espere até ver o que algumas espécies de animais fazem para se adaptar a esse ambiente dinâmico.
Na floresta amazônica existe um sapo que pode literalmente se tornar invisível. O sapo de vidro possui uma pele translúcida que permite que ele se camufle com o ambiente, tornando-se quase imperceptível para predadores. Já o tamanduá-bandeira, com seu focinho alongado e garras afiadas, desenvolveu uma estratégia única para caçar formigas e cupins. Ele se movimenta lentamente para não chamar atenção e, com um único golpe, pode devorar milhares de insetos em poucos minutos. Mas nem só de predadores e presas vivem as florestas tropicais. Existem relações simbióticas fascinantes, como a das formigas e das acácias. Enquanto as formigas protegem a árvore contra invasores, a árvore fornece abrigo e alimento para as formigas. Essa relação de cooperação é um dos grandes segredos da floresta e nos ensina uma lição valiosa sobre como diferentes espécies podem trabalhar juntas para sobreviver. Mas, infelizmente, nem tudo são boas notícias quando falamos sobre esses ecossistemas. As florestas tropicais estão desaparecendo a um ritmo alarmante. O desmatamento desenfreado tem destruído habitats inteiros, colocando milhares de espécies em risco de extinção. Além disso, a perda dessas áreas impacta diretamente o equilíbrio climático do planeta, já que as florestas funcionam como gigantescas esponjas de carbono, ajudando a regular a temperatura da Terra. Mas antes de falarmos mais sobre isso, me conta nos comentários, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais até agora? Escreve a palavra biodiversidade para eu saber que você está acompanhando até aqui. Agora, voltando ao nosso tema, existem iniciativas que tentam salvar essas florestas, e algumas delas envolvem métodos tão inusitados que parecem coisa de filme. Você sabia que já existem projetos para recriar florestas inteiras usando drones? Sim, a tecnologia tem sido uma aliada poderosa na preservação das florestas tropicais. Projetos inovadores estão utilizando drones para lançar sementes em áreas desmatadas, acelerando o processo de regeneração natural. Esses drones conseguem plantar milhares de árvores por dia, algo que levaria anos para ser feito manualmente. Além disso, cientistas estão explorando o uso de inteligência artificial para monitorar as florestas, identificando áreas em risco de desmatamento e até prevendo incêndios antes que eles se tornem incontroláveis. Mas apesar dessas soluções promissoras, ainda há um grande desafio: mudar a forma como a humanidade enxerga e valoriza esses ecossistemas. Muitas comunidades que vivem próximas às florestas dependem da exploração da madeira e da agricultura para sobreviver, e encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação é essencial para o futuro desses biomas. No entanto, algumas culturas indígenas já possuem respostas que poderiam transformar a forma como protegemos a natureza. Os povos indígenas das florestas tropicais possuem conhecimentos ancestrais que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Eles sabem como usar plantas medicinais para curar doenças, técnicas sustentáveis de cultivo que não degradam o solo, e até métodos para atrair determinados animais sem prejudicar o ecossistema. Um exemplo fascinante são os jardins flutuantes dos Urus, um povo indígena da Amazônia peruana. Eles constroem plataformas vegetais sobre os rios, criando espaços férteis para plantação sem desmatar uma única árvore. Esse tipo de conhecimento pode ser a chave para preservar as florestas sem impedir o progresso. Mas, e se eu te disser que existe uma planta que pode revolucionar o tratamento de doenças graves? Estudos recentes apontam que espécies da flora tropical possuem compostos capazes de combater células cancerígenas, algo que pode mudar a medicina para sempre. E isso nos leva a um dos maiores paradoxos do nosso tempo. Estamos destruindo ecossistemas que podem conter a cura para doenças que ainda não conseguimos vencer. Cada árvore derrubada pode significar a perda de uma substância química com potencial para salvar milhões de vidas. Cientistas já descobriram medicamentos revolucionários em plantas tropicais, como a vincristina, retirada da planta Catharanthus roseus,
usada no tratamento de leucemia. Mas quem garante que outras curas não estão escondidas entre as folhas e raízes de espécies ainda desconhecidas? Infelizmente, a destruição acelerada das florestas pode fazer com que percamos essas oportunidades antes mesmo de conhecê-las. Por isso, a preservação desses biomas não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de saúde e ciência. Mas antes de revelar um dos maiores segredos das florestas tropicais, eu quero saber: você acha que a humanidade ainda pode reverter essa situação? Comenta a palavra preservação aqui embaixo para eu ver sua opinião. Agora prepare-se, porque a revelação que vem a seguir pode mudar completamente sua visão sobre a natureza. Durante séculos, acreditamos que as florestas tropicais eram apenas um amontoado de árvores, um cenário exuberante e cheio de vida, mas sem uma ordem maior. No entanto, descobertas recentes mostram que essas florestas podem ser muito mais do que isso. Estudos arqueológicos na Amazônia revelaram que há vestígios de civilizações antigas que habitaram essas regiões de forma organizada e sustentável. Mapas de satélite e escavações feitas no solo indicam a presença de estradas, cidades e até um tipo de terra fértil artificial chamada terra preta, que mantém sua fertilidade por séculos. Isso levanta uma pergunta intrigante: será que a floresta tropical é uma criação puramente natural? Ou será que, em parte, ela foi moldada por povos antigos? Se isso for verdade, significa que a floresta não é apenas um bioma intocado, mas sim o resultado de uma relação complexa entre natureza e civilização ao longo de milhares de anos. Isso muda completamente a forma como enxergamos as florestas tropicais. Em vez de serem apenas reservas naturais isoladas, elas podem ter sido, no passado, grandes centros de conhecimento e inovação. E se os povos antigos já sabiam como viver em harmonia com a floresta, por que não podemos fazer o mesmo hoje? O futuro das florestas depende do nosso entendimento sobre sua importância, não apenas para o meio ambiente, mas para a própria sobrevivência da humanidade. Sem elas, perdemos não só a biodiversidade, mas também a chance de aprender com os segredos que elas ainda guardam. O desafio agora é encontrar maneiras de protegê-las sem impedir o desenvolvimento das sociedades que delas dependem. E esse é um debate que precisa envolver todos nós, porque cada escolha que fazemos, desde o consumo até as políticas ambientais que apoiamos, impacta diretamente o destino desses ecossistemas. E agora eu quero saber, depois de tudo que falamos aqui, qual foi a descoberta que mais te surpreendeu? Escreve nos comentários. Se você chegou até aqui, comenta a palavra segredo para eu saber que você assistiu até o final. E se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando mais temas fascinantes, eu tenho um próximo conteúdo que é perfeito para você. No próximo vídeo vamos revelar 10 segredos de pessoas que parecem sempre felizes. Você já parou para pensar por que algumas pessoas irradiam felicidade independente da situação? Será que existe um segredo por trás disso? Então clica aqui e vem descobrir.